que aconteceu isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? O que foi que eu fiz de errado? Por que as coisas justamente não mudam? Olha aqui o capítulo 7, no versículo 1. Jó, capítulo 7, verso 1. Por acaso o homem não tem trabalho árduo sobre a terra? Não são seus dias como o de um assalariado? E aí você vai ver questionamentos aqui no 7 e no 16, no 17, no 18, no 19, no 20, no 21. Por que não perdoas o meu pecado? Por que não tiras a minha maldade? Os questionamentos de Jó, eles começam a aflorar e a se manifestar. E aí eu começo a entender aqui algo que pode trazer um caminho de paz em meio à dor, em meio aos questionamentos. Por quê? Lendo os comentários dos amigos de Jó, e os 3 primeiros amigos, eles tinham um conceito, o conceito de que Deus estava punindo a Jó. Quando ele vem, você vai ver na leitura, ele traz um conceito de correção, é diferente da punição. Os 3 primeiros amigos eram do tipo Zeus: olha, manda um raio na cabeça de Jó porque Jó pecou. Eliú traz o conceito da correção. Deus quer corrigir o teu caminho porque ele enxerga algo de bom em você. Pois bem, eu fiz uma peneira aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa, em meio à reflexão, ao questionamento, deixa eu fazer uma pergunta para você: de quem é que você tem dependido? De quem é que você tem dependido? Tem dependido da tua saúde? Jó perdeu a saúde. Tem dependido do teu salário? Você pode ficar sem salário. Tem dependido do seu emprego, daquilo que você tem? Jó perdeu tudo, da noite para o dia, querido. Eu conheço gente que tá na igreja, sim. Não, ainda bem, né, que está na igreja. As pessoas precisam saber onde você está, querido. Estou na igreja. Estou aqui no altar. Tangedor do Bispo Laerte. E aí, voltando aqui, né, na questão do questionamento, da reflexão, eu conheci gente que era milionário e que os filhos viviam uma vida folgada, e hoje o pai morreu, perdeu-se tudo, e a situação do filho está tremendamente, dos filhos, está tremendamente complicada. De quem é que você depende? Olha aqui no capítulo 8, verso 5. Bildade, o suíta, falando: mas se te empenhares em buscar a Deus e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso. Sabe qual é o que diz uma outra tradução? Mas se dependeres de Deus, se buscares a Ele. E aqui eu começo a enxergar, querido, até, eu não quero estabelecer um conceito de rótulo para Jó, para os seus amigos, mas eu quero pegar a palavra, eu quero peneirar a palavra e perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso tirar de útil? Sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou isso aqui, o próprio Bildade falando para Jó: aquele que depende de Deus, aquele que busca a Deus, aquele que busca o Todo-Poderoso, verá o Senhor se levantar por ele agora mesmo e te restaurará com justiça. Jó capítulo 8, verso 5 e versículo 6. Amém? Aleluia. E aí nós podemos olhar na Bíblia e o que nós vamos ver? Nós vamos ver que
Muitos homens de Deus puderam ter essa experiência, a experiência de depender do Senhor. Eu gosto muito da experiência de Elias. Deus levanta Elias em meio à fome, Deus levanta Elias em meio à crise, Deus levanta Elias em meio a um conceito de miséria. Mas como é que a gente começa a conhecer Elias, o filho de Safate? É em meio ao milagre da dependência de Deus, porque o Senhor fala para ele: levanta-te, vai lá para o ribeiro de Querite. Era um lugar completamente deserto, lá não tinha nada, mas o Senhor já tinha uma promessa para ele: você vai beber da água do ribeiro, e os corvos, eles vão te sustentar. Amém? Aleluia, querido, só por isso já era para nós estarmos dando glória a Deus, e aleluia, só por isso já era para dizer: Senhor, já entendi a mensagem, captei, amado mestre, captei a mensagem, amado mestre. É para depender do Senhor. Vai para o ribeiro. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, já ordenei aos corvos que te sustentem. Está aí, Samuel? Já ordenei aos urubus, os urubus que ficam ali no alto da Boa Vista, só esperando a oferenda. A gente passa pelo alto da Boa Vista e o Samuel estava dizendo: vô, eles são muito inteligentes, né? Ele fica esperando ali: bota a oferenda aí que eu estou com fome. E hoje a gente vinha passando lá e ele falou: olá, vovô, já tem lá uns lá comendo lá. Esse mesmo. Agora olha que coisa interessante, Samuel. Pregar para o meu neto é a coisa mais fantástica que tem. Deus falou para o corvo: o corvo não vai comer, o corvo vai trazer. Eu comecei a trabalhar cedo, bem cedo. E um dos meus empregos de cedo foi lá em Santos entregando marmita. Eu nunca vi isso aqui no Rio de Janeiro não. A Bispa Somi sabe o que é. É umas panelinhas, Sônia, de alumínio, que encaixa uma na outra e tem uma alcinha. Mas tinha Jaci, tinha. Era isso. Numa vinha o arroz, noutra vinha o feijão, noutra vinha a mistura, noutra vinha a salada. E aí o requisito era ter uma bicicleta. E aí punha uma caixa atrás, a caixa era daquela de legume da feira, amarrava com arame e colocava ali todas as marmitas. Primeiro fazia o seguinte, assim, 10 horas da manhã você já fazia o recolhe. Você passava na casa do cliente pegando a marmita que tinha entregue no dia de ontem. Levava na pensão, a marmita era higienizada, a comidinha colocada, e você ia entregar a marmita. E um dos requisitos, além da bicicleta, além da caixa de legume da feira devidamente amarrada, era não andar em alta velocidade para não entornar o caldo do feijão. E se isso acontecesse, tinha um paninho que você passava. E trabalhávamos eu e um outro garoto. E o patrão sempre dizia para mim, chegava lá 10 horas da manhã, ele falava: vai almoçar. E eu não queria almoçar, queridos. Para mim era muito cedo. Ele: vai almoçar. E eu falava para ele: não precisa, depois eu como. E às vezes eu não queria nem comer aquela comida, eu queria comer a comida de casa, mas ele fazia questão que eu comesse. Um dia, trabalhava eu e um outro garoto, e eu cheguei, já saí da minha casa recolhendo as marmitas. Quando eu cheguei, eu não vi a bike do outro garoto lá. Eu falei: ele está atrasado. Cheguei primeiro. E eu perguntei lá para o fulano, eu não lembro qual era o nome dele, mas era o senhor fortão, bigodudo. E eu perguntei para ele: cadê o fulano? Ele falou: mandei ele embora. E eu fiquei assustado. Você imagina? Garoto de 12 anos, ouvindo falar de desemprego já. E naquela época não tinha seguro-desemprego não, querido. E aí ele falou: mandei ele embora por uma coisa. Lembra que eu sempre te falo? Come, almoça. Aí eu falei: ele não quis comer também. Eu já pensei: vai me mandar embora porque eu não quero comer, eu já vou comer agora. Eu falei: não, só pode deixar que eu já vou almoçar. Ele falou: não é isso não.
precisa comer antes, que é para não desejar a comida do cliente. Eu descobri que ele comia as almôndegas no meio do caminho. A marmita saía com 6 almôndegas, só chegava com 4. Até que ligaram para o seu bigodudo e reclamaram com ele. E ele contou as almôndegas e ligou para a pessoa e falou: me fala quantas tem. E só chegaram 4. E o garoto abria no meio do caminho e comia. É o corvo. É o natural. Lá está o corvo no alto da Boa Vista esperando a oferenda. Agora, o depender de Deus, querido, é uma via de contramão, onde o sobrenatural do Senhor se manifesta. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu já determinei, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Amém? Depender de Deus é viver o sobrenatural. Em meio à luta, em meio à dificuldade, faça a tua escolha. Eu vou depender do Senhor. Eu não quero questionar, mas eu quero viver Jó, no versículo de número, capítulo 8, verso 5. Eu vou buscar a Deus, eu vou fazer a minha súplica ao Todo-Poderoso. E sabe o que me anima na história de Jó? De Elias? Foi que chegou uma hora que o ribeiro secou. Chegou uma hora em que o ribeiro secou. E talvez as pessoas tenham dito assim: e agora, Elias, como é que vai ser? Dependeu de Deus até agora, mas agora o ribeiro secou. Querido, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da tua dependência de Deus. Entenda isso. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Não se desvie. Não se desvie, porque não é olha, não é porque o ribeiro secou que Deus deixou de ser Deus. Sabe o que acontece? Eu vou falar para você. Quando o ribeiro seca, eu não vou falar nas nossas vidas, não, eu vou falar na minha vida. Quando o ribeiro seca na minha vida, aí eu já começo na minha proatividade humana, querer procurar uma saída. Sabe o que aconteceu quando o ribeiro secou? Deus falou para Elias, porque aí talvez tenha gente que fale assim, né? Mas Deus já providenciou uma outra saída para Elias. Querido, a outra saída era mais insana, mais doida do que a primeira. Os ribeiros secam e você pensa o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo que me dê segurança. Sabe quando é que eu vou conhecer se alguém serve a Deus mesmo? É quando o ribeiro seca, é quando vem o questionamento e Deus dá uma ordem doida para ele, e naquela ordem está o escape. Porque o que foi que Deus disse para Elias? Você conhece a história. Agora o ribeiro secou, então levanta-te e vai para Sarepta. Elias já estava craque em viver o sobrenatural, em ver o corvo não comer a comida dele, mas trazer comida para ele. E Elias imaginou: lá em Sarepta deve ter um ribeiro enorme, lá em Sarepta os corvos vão. Não, Elias, lá é diferente, lá é outro estágio, lá é outro nível, porque eu quero levar você, Elias, para uma caminhada que vai te acrescentar. Elias, para de ficar vivendo do teu passado, para de ficar vivendo das coisas que os outros viveram. Eu quero te levar para novos desafios, Elias. Lá você vai morar na casa de uma viúva, e a viúva vai te sustentar. Está faltando milagre no meio do povo de Deus, querido. Sabe por quê? Porque nós queremos continuar pedindo a Deus para que o ribeiro de Querite volte a gerar água. Porque lá em Querite tinha água, mas agora não é Querite, agora é Sarepta, agora é na casa da viúva.
Eu imagino Elias Lafayette chegando. Oi, dona viúva, tudo bem? Ele imaginando. Deve ser a viúva mais abastada. O marido dela deve ser um alto funcionário público aqui em Sarepta. Morreu, deixou uma pensão maravilhosa para ela. Eu vou também desfrutar dessa pensão. Quando ele chega lá na casa da viúva, a viúva não tinha nem para ela comer, querido. A viúva não tinha nem para ela comer. E a viúva já dá as boas-vindas para ele. Tua serva, eu fui designada por Deus para te servir, mas eu não tenho nada, senão um pouco de farinha, um pouco de azeite. Aleluia, que bom que Deus não mandou eu lá, porque senão eu ia dizer, ô dona viúva, desculpa, foi mal aí, sabe por quê? Eu acho que houve algum problema aqui na conexão, download não completou, o arquivo está quebrado, eu vou voltar lá para Querite, a senhora come seu pãozinho, faz o seu bolinho. Você lembra do que a viúva falou para Elias? Tua serva não tem nada em casa, senão o quê? E o que ela falou que ia fazer? Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Na tua escassez tem a saída para aquele que já se conformou com a morte. Guarda isso no teu espírito. É assim que estou falando de Jó, viu, irmãos? Não estou falando de Elias, não. Estou falando de Jó, da fase do questionamento, da fase da escassez. Elias chegou naquela casa, e se Elias quisesse ser o racional, o bonzinho, se Elias fosse, sabe, ali do tudo certinho, sabe o que Elias ia dizer? Então, querida, eu não posso fazer nada, come você, come o teu filho, e vocês vão morrer, porque a responsabilidade não é minha. Elias foi o cara mais ousado que eu já vi, mais cara de pau. Você não vai morrer, você também não vai comer, você vai fazer o bolo e vai trazer para mim e eu vou comer. E Deus vai resolver o nosso problema. Porque o problema da viúva era o problema de Elias também. A viúva falou, eu vou morrer. Elias falou, não, vou morrer também. Porque Deus falou que ela vai me sustentar. Essa mulher não pode morrer. E a bispa Suami sabe, eu tenho as minhas teorias com relação a Elias e a viúva depois. Está em casa, ela serve ele e tudo mais. Elias desimpedido, ela desimpedida. Quando a gente chegar no céu, não se estranhe não se você perguntar para Elias, Elias casou com a viúva? Ele vai dizer, ué, por que não? Ué, vocês nunca pararam para pensar nisso? Sabe por quê? Não, porque a gente porque nós, Lelê, estamos envolvidos muito naquilo que é a retórica da palavra, naquilo que é o calvinismo ou o arminianismo da palavra, naquilo que são as teorias da palavra, e muitas vezes nos nossos próprios problemas, nós não paramos para pensar que as coisas muitas vezes são mais simples. Não é teologia, o nome aqui é casa do Pai. Não é a casa de Elias e a viúva, não. É a casa do Pai, mas não tem problema nenhum. Sabe o que tem problema? Tem problema quando eu não acredito no Deus de Elias. Não é pecado achar que Elias casou com a viúva e viveram felizes forever, não. Pecado é eu não confiar em Deus. Isso é pecado. Pecado é eu deixar de fazer coisas porque eu tive medo. Por quê? O que a palavra fala? Aquilo que eu não faço por fé é o quê? É pecado. Eu não estou falando para ninguém fazer loucura. Não. Estou falando para nós vivermos
a dependência de Jó, no meio da luta, no meio do questionamento. Não foi assim com Davi? Você quer ver? Vou ler rapidinho, 1 Samuel, põe para mim aqui, Bia, 1 Samuel 22, verso 2 em diante. 1 Samuel 22, verso 2 em diante. Quando ele vai lá para a caverna de Adulão, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens. Verso 3: de lá Davi foi para Mispá em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. E Davi foi para a floresta de Herete. Essa é outra pregação, mas o que eu quero dizer para você é: Davi já estava com tudo arrumado em Moabe. Mas aí o profeta fala: não dependa de Moabe, Davi, não dependa de Moabe. Como também o próprio Deus falou para Davi, quando ele tenta fazer uma aliança com Keila, e ele havia livrado Keila, ele havia livrado o rei de Keila. E aí ele pensa: agora o rei de Keila vai me ser favorável, eu vou fazer uma aliança com ele. E aí o que Deus falou: o teu negócio não é com Keila, Davi, o teu negócio não é com Moabe. O teu pai e a tua mãe até podem ficar lá, mas o teu negócio é comigo. O teu negócio é comigo. Amém? No meio da crise, da dificuldade, aprenda a depender do Senhor. A segunda coisa, no meio da reflexão e do questionamento, é que Deus usa determinadas situações para nos tratar. A prova tem um fim proveitoso. Jó capítulo 8, verso 6. Ali Bildade ainda falando, ele fala no 5: se buscares a Deus ao todo, o poderoso. Aí no versículo 6 ele fala: se você for íntegro e puro, sabe? Então Deus muitas vezes vai usar a luta para tratar a nossa integridade, para tratar aquilo que é a nossa pureza. Por isso que eu disse para você, nós precisamos aprender acima de tudo a ouvir a voz do Senhor, a saber o que Deus quer. Para de ficar lidando com regra, para de ficar lidando com aquilo que os outros vão dizer. Eu quero saber, sabe, querido, eu quero encorajar você a ouvir essa palavra e buscar a tua própria experiência com Deus, para andar em retidão e pureza. Sim, mas para aprender a ouvir a voz de Deus, para sentir a Deus, para esperar e ser amadurecido em Deus. Eu vejo que o grande problema da igreja é que a igreja muitas vezes ela age como criança. Ela age como criança. Olha aqui, eu estou lendo o capítulo 8, né, de Jó. Olha o verso 8. Vê para mim, Bia, Jó capítulo 8, verso 8. Pergunte às gerações anteriores, vejam o que seus pais aprenderam. Verso 9. Nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Sim. Mas tem que ter um tempo, querido, em que eu preciso aprender o caminho de Deus, em que eu não vou mais depender do meu pai, em que eu não vou mais depender da minha mãe, em que eu vou aprender a fazer o que tem que ser feito. Isso é caráter tratado, porque aprendizado traduz aquilo que é a qualidade. Já viu o que diferencia? Vou pegar aqui um exemplo que
Foi um exemplo que hoje que eu entrei aqui na igreja, Deus me lembrou. Minha mãe, Dona Noemi, é costureira. O que diferencia uma boa costureira de uma costureira ruim? Acabamento, não é? Qualidade, capricho. Sabe, isso é coisa que a gente precisa ir se esmerando, buscando cada vez mais. A igreja precisa ter qualidade, e qualidade vem com aprendizado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Só Deus mesmo fazer isso na minha vida. Depois você procura na internet camisetas Lightning Bolt. Lightning Bolt quer dizer trovão, ruído, o relâmpago, essa coisa toda. E foi uma camiseta de moda dos anos 80, final dos anos 70, que ela tinha uma estampa grande nas costas e o logotipo aqui na frente. Só que era uma camiseta muito cara. E eu queria uma camiseta daquela e eu não tinha. E um dia eu levei a minha mãe. A camiseta era o produto mais barato da loja, para passar na frente da loja para convencer a minha mãe para comprar uma camiseta daquela, porque ela só costurava o quê? Tecido plano, ela não costurava malha. E aí eu levei ela dentro da loja, irmãos. Foi a maior vergonha, porque ela não comprou a camiseta. Ela olhou assim e falou: tá visto, vamos embora. E na loja tinha camisas muito mais caras. Tinha umas camisas assim de tecido plano. Loja de surfista, como é que era a camisa? Toda florida. Toda florida. Ciclone foi bem depois, mas era isso mesmo. Alamoana, é dessa época. E eu vi que a minha mãe parou de frente à camisa florida, irmãos. E eu falei: porque o Senhor, meu Deus, Ele luta a minha causa e toca no coração da sua serva. Eu pedi uma camiseta, ela vai me dar a camisa cara. E ela falou: tá visto, vamos embora. Estou todo arrepiado, irmãos, porque só eu sei o que eu passei aquele dia com a minha mãe. E nós fomos para casa. E no sábado, eu ia na igreja no sábado, e ela sempre me ensinou a colocar a melhor roupa. Ela fez uma surpresa para mim, ela fez uma camisa florida para mim. Eu vou descrever a camisa para vocês, porque ela sempre usou o tecido que sobrava de alguma coisa que ela fazia. Então a camisa tinha uma estampa desse lado, uma estampa desse, um pano liso nas costas. A manga era do pano liso, a manga era do pano liso, e o bolso, o bolso era do mesmo tecido desse, e ela costurou, encaixou a florzinha certinha. E quando eu olhei aquilo, eu falei uma frase bíblica: sangue de Jesus tem poder. Lá vou eu vestido de roupa de remendo, Noêmia, roupa de retalho. Somi sabe do que eu estou dizendo. E ela falou: você vai vestido com essa roupa porque foi a sua mãe que fez. E eu usei outra frase bíblica: ó céus, caí sobre a minha cabeça, montes, derrubem-se sobre mim, que a terra me trague agora e não me faça passar tal vergonha. E aí ela usou uma frase bíblica: dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Abre bem a tua boca e eu a encherei de tapa. Salmo 81, não fala de tapa, né? Fala: abre bem a tua boca e eu a encherei. Com a minha mãe era de tapa. Eu pus a camisa e fui, irmãos. Aquele dia eu demorei para chegar. Quando eu cheguei, a classe da escola sabatina já tinha começado. Se é domingo é dominical, se é no sábado é sabatina. E quando eu entrei, todos os adolescentes olharam para mim. E eu fiquei ali parado. E eu queria sair correndo. E todos eles olhando.
E aí a professora da classe falou assim: entra, Laerte, e senta. E eu entrei e sentei. E sentei do lado de um garoto que chama Arthur Alberto Nonato Júnior. A Bispa Suami conhece. E o Arthur Alberto Nonato Júnior, o nonatinho do Zé Menino, ele olhou para o lado e falou: cara, que camisa é essa? Eu falei: deixa quieto. Ele falou: onde é que tu comprou? Eu quero comprar uma para mim. Eu falei: essa classe tá cheia de maluco. Cutucando nas minhas costas, Isaías de Paula Júnior, popular vaiado. Fala, vaiado. Cara, camisa maneira é essa? É da Bolt? Coleção nova? Eu falei: melhor, é da tia Noêmia. Todo mundo foi pedir para a tia Noêmia fazer camisa. E a tia Noêmia ganhou uma grana boa, mas o melhor de tudo, eu tirei onda. Sabe o que eu estou dizendo para você? Caráter tratado. Deus tem mais para fazer. Vocês vão conhecer minha mãe, vocês vão perguntar para ela. E ela vai contar para vocês os detalhes. Ela vai contar para vocês os detalhes. Eu nem sei se ela está assistindo. Aprenda a depender. Deixa Deus tratar teu caráter. É isso, né, Zé? Deixa o Salvador, com o teu amor, te ajudar, te guiar. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa o Salvador com o seu aleluia te ajudar, receba, te guiar. Receba no teu espírito essa certeza. Com o teu amor deixa te ajudar. Deixa, Jó, deixa. Os amigos estão falando, estão dizendo, mas eu sou o teu Deus. Aceita o seu perdão. Deixa com o seu amor te ajudar. Aleluia. Em terceiro lugar, durante o nosso processo de reflexão, de questionamento, de tratamento, o que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser influenciadoras. Eu costumo dizer, você já parou para pensar uma coisa? Jó perdeu tudo que tinha, por que ele não perdeu a mulher? Meu TCC na Faculdade de Teologia Sul-Americana foi sobre a mulher de Jó. Tem duas versões que eu estabeleci ali. E fui aprovado com a nota máxima, porque a despeito de tudo é algo muito sério. Primeiro, Jó não perdeu a mulher porque a mulher fazia parte do tratamento de Deus e a influência de Satanás na vida dele. Porque uma mulher que manda uma dessa, amaldiçoa o teu Deus e morre, é uma mulher usada, né? É usada pelo capeta, mas é usada. E a segunda hipótese foi o seguinte, que tudo que Jó perdeu, Jó recebeu o quê? Em dobro. E Deus sabia, Deus não dá provação maior que você não possa suportar. Deus ia dar duas mulheres daquela para Jó, ele não ia aguentar e ele ia cair da fé. Então Deus falou, não vou tirar a mulher para tu não ter que receber em dobro, tá? Tem mais coisa de Jó, mas não vai dar tempo para eu falar para você. Capítulo 11. Abre aí comigo aí em livro de Jó, no capítulo de número 11. Depois você dá uma lidinha em casa, com os detalhes. Fiz aqui algumas anotações. É Zofar que fala, né? No versículo 2 ele diz, ficará sem respostas. Esse turbilhão de palavras será comprovado o que diz esse falador. Ficará zombando sem que ninguém te envergonhe.
Você fica dizendo, a minha doutrina é pura, eu estou limpo aos teus olhos. Ah, se Deus falasse, abrisse os olhos contra ti, e Zofar desce o sarrafo em Jó. Zofar vai ali falando do que ele conhecia de Deus para Jó. E não era nada agradável. Por que Deus permitiu aquilo? Porque aquilo estava tratando justamente o seu servo Jó. Então, durante esse processo de questionamento, muitas vezes nós não vamos ver a justiça que nós queremos. Mas entenda uma coisa, Deus continua no controle e Ele vai tratando. Quer um texto lindo de Jó? Jó 14, versículo 7. Jó 14, verso 7. Pois para uma árvore a esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Verso 9. Ela brotará ao cheiro das águas. Amém? Eu não estou vendo a justiça de Deus, não importa. Ainda que seja cortada, ela vai brotar. E a terceira fase, eu já vou encerrar, é a frase do resultado. Porque tudo aquilo que Deus permite, toda experiência, é para que nós conheçamos verdadeiramente a Deus. Eu gosto muito. Deus está lá do céu olhando, está todo aquele falatório, Jó cheio dos seus porquês. E aí no capítulo 38, vai comigo aqui, eu nem me dei conta, irmãos, fico contando historinha aqui, nem vi que horas eram, estou até com vergonha. Dá para ver, né, que eu estou muito envergonhado, não parei de falar ainda. Capítulo 38. Tem aí, Bia, eu não sei se aparece os topiquinhos, né? O topiquinho aqui da minha Bíblia diz assim: Deus responde a Jó e mostra-lhe poder e sabedoria. Verso 1. Chegou uma hora, Deus falou assim: chega, agora eu vou falar com Jó. Boa notícia de hoje. E agora a boa notícia. Vai chegar a hora em que Deus vai falar. Eu vou falar com o meu servo, eu vou falar com a minha serva. Amém? Aleluia. Talvez você esteja pensando: Deus está em silêncio, Deus não está preocupado comigo, o diabo está deitando e rolando. Mas Deus está falando: vai chegar a hora em que eu vou falar com você. E aí Deus chamou assim, eu acho que o Gabriel ou o Miguel, e falou para eles: eu vou descer lá na terra, eu vou falar com o meu servo Jó. Senhor, como é que o senhor quer ir? Elevador panorâmico, carruagem de fogo, as nuvens. Olha o que Deus escolhe. Jó 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, um tufão, um furacão. Eu fico imaginando, queridos, no meio daquela poeira, quando Jó viu aquele negócio vindo, ele falou: agora já era, agora lascou. Tem um filme, é um filme do Chihuahua. Lembra o vô, Samuel, que filme é esse? Perdidos para Cachorro? É esse mesmo, é esse, da Chihuahua da bolsa, né, que ela é sequestrada. E aí, queridos, ela vai parar no México, porque os Chihuahuas vêm do México. E aí ela encontra o grande Montezuma, que é o líder de todos os Chihuahuas. Só que na hora que ela pensa, essa cena do filme, ela é icônica. Assista o filme. Eles estão encurralados e eles pensam: agora nós vamos morrer. E aí vem uma poeirada do meio do deserto do México e um barulho ensurdecedor,
E eu fiquei pensando, eu falei, mas o que é isso, Samuel, comigo? O que é isso, vovô? E a hora que eles chegam, é um exército de chihuahuas, que era tanto chihuahua, que levantou uma poeira danada. Para e pensa com Jó. Quando Jó viu o redemoinho, falou, agora a casa cai, o pouco que sobrou. Mas era no redemoinho que Deus tinha para falar. Quando o Chihuahua viu aquela poeirada toda, ele falou, agora nós estamos perdidos. Mas a partir dali vinha o livramento. Eu quero profetizar, receba sobre a tua vida, de onde menos você espera. De onde menos você espera, Deus vai trazer resposta que você precisa. De onde menos você espera. Sabe por quê? Não é triunfalismo não, querido, é pela tua fidelidade, é pela tua fé, é pela tua postura, pelo teu posicionamento, que você vai poder declarar, eu te conhecia de andar contigo, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Amém? E Deus vem no redemoinho. E sabe por que Deus não fala nada com Jó? Porque Jó estava revoltado. Quando você lê o 38, você vai entender. Você vai entender. Enquanto Jó não acalmou o seu coração, Deus não falou com ele. Nunca tome decisões quando você estiver irritado. Eu fiz um propósito com Deus na quarta-feira retrasada. E vocês aqui, que me veem aos domingos, vocês são minhas testemunhas pelo menos de domingo. Mas eu já estou há não sei quantas horas sem gritar com ninguém, queridos. Aleluia. Meu último grito foi numa quarta-feira às 10 da manhã. Gritei com 2. Aí depois que eu gritei com os 2, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou viver de grito em grito. Ele falou, não, vai viver de glória em glória. Aí eu falei, então tá bom. E eu fundei o GA, Gritadores Anônimos, só por hoje. E quando me perguntam, e quando é que o Senhor vai resistir até quando? Eu falei, eu não sei, mas até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Quantas vezes que nós... E olha, irmãos, que eu vou falar, viu? Os amigos de Jó têm vindo assim com toda a força. Tem hora que eu quase escorrego, aí eu dou uma churidecandalabalaias pra cá, uma surfada aqui e ali, e aí eu retomo as rédeas da metrópole, segundo Samuel capítulo 8, e eu falo, não vou gritar. Não vou gritar. Vontade não falta. Porque quando você grita, quando você está revoltado, quando você não está controlado pelo Espírito, teu sangue ferve e você só fala besteira. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Se cale. Porque quando a gente se cala, Deus desce. Quando nós nos calamos, Deus traz a resposta. E quando você olha e vê o redemoinho, você pensa, agora vai acabar tudo. E Deus vem e faz algumas perguntas para Jó. Algumas perguntas que eu anotei aqui. Jó, a primeira: quem estava lá? Você estava lá, Jó, quando eu formei? Hoje a bispa Somi estava dizendo para o Samuel de alguma coisa de Deus criar o ser humano. E eu me lembrei de Jó, porque Deus fala para Jó: quem é que estava lá quando eu formei os ossinhos no ventre da mãe? Você era uma massa informe e o Senhor já tinha preparado esse dia. Primeira pergunta: você estava lá, Jó? Sempre não tem, querido, aquele que vem botar defeito no que você fez? Aí eu vi uma frase uma vez que é muito legal: você que está aqui criticando o que fizemos, por que não estava aqui quando estávamos fazendo e poderia ter nos ajudado? Então, sabe, não deixa ninguém que não estava lá também criticar. E se você não estava lá, não critique. Outra pergunta de Deus para Jó: você me culpa? Queridos, não está na Bíblia isso, mas a nossa tendência natural qual é? Olhar as pingas que os outros tomam, mas nunca olhamos tombo. O que quer dizer isso, bispo? O que quer dizer o seguinte:
Nós não sabemos a condição que o outro está vivendo, a gente não sabe qual é o problema, nós não sabemos qual é a dificuldade, e já queremos botar um rótulo. E Deus pergunta para Jó: por que você me culpa? Você sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Você sabe o que eu falei de você para Satanás? E você não imagina o que eu vou fazer com você quando essa história terminar, Jó. Mas agora você está me culpando. Uma outra pergunta muito legal que Deus faz para Jó. Acho que são 40 e poucas perguntas que ele faz. Eu te devo alguma coisa? Essa é boa. É você que paga minhas contas, Jó? Estou te devendo alguma coisa? Sabe? A gente vai aprender mais sobre o livro de Jó. Mas o que me chama a atenção é que essas 3 fases levaram Jó verdadeiramente a conhecer ao Senhor. Capítulo 42, versículo 5. E eu vou ler esse texto. Fica de pé, porque eu quero encerrar. Jó 42, versículo de número 5. Grudou aqui. Aleluia. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 10, o Senhor abençoa Jó. Mas sabe quando é que Deus muda a sorte de Jó? Mudou Deus a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu acho que essa foi a maior, porque quando Jó fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, a gente pensa: acabou, apitou o juiz, acabou o jogo, pronto, Jó é campeão. Não, querida, ainda tinha uma prorrogação. Porque Deus falou assim: agora eu quero testar você mesmo, Jó. Eu quero que você ore pelos seus amigos, pelos caras que falaram de você, pelos caras que te julgaram, por aqueles que apontaram o dedo para você, por aqueles que disseram que você estava em pecado. Agora, Jó, você vai orar por eles. E sabe o que Jó faz? Jó começa a orar, querido. E quando Jó ora, eu imagino, porque não conta mais sobre o céu, eu imagino no céu já o diabo batendo em retirada e dizendo: contra esse Jó eu não aguento, eu não tenho como lutar. E Deus fala: eu só posso agora abençoar a Jó, eu só posso agora restituir a ele tudo o que ele perdeu em dobro, porque esse é o caráter do meu servo Jó. Levanta as tuas 2 mãos aos céus agora. Aleluia. Essa palavra está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Não tem provação que você não possa suportar. Oh, diga para Deus: Senhor, eu não quero mais murmurar. Eu te agradeço porque o Senhor não me abandona. Obrigado, meu Deus, porque nem toda luta, nem toda adversidade ela é causada pelo pecado. Me ensina, Pai, a perseverar. Me ensina a ser paciente, meu Deus. Guarda os meus lábios agora. Aí na tua casa, você que está me ouvindo posteriormente, faça hoje uma aliança com Deus. Entrega a sua vida para o Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor e pede para Deus. Pede para Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Deus, me dá da tua graça. Oh, Rabachai, Arabarai, Erebarai, Arabarás. Esse vento vai passar, essa luta vai passar. E vai chegar a hora em que o Senhor vai dizer: eu vou descer para falar com o meu servo. Oh, Rabai, Arabarás. Ei!
Renova hoje a tua aliança com o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Ei, carabarai. Shuridekanda Shayarabarás. Você não tem. Oh, Yerebarás. Seus filhos, seus amigos. Aleluia. Você vai fazer. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. É isso que eu quero fazer. Eu vou adorar. Eu quero adorar ao Senhor, porque eu sei, vai chegar a minha hora. Ei, carabarai, arabarás. Bendito seja o Oh, xarabarai, arabarás. a Ele, a Ele a honra e louvor. Aleluia. Aleluia. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Só quero falar uma coisinha antes com você. Eu acredito que quando Jó, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, era por causa dos conceitos que ele próprio, Jó, tinha de Deus. Você já notou uma coisa? Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque ele dizia, vai que eles pecaram, vai que eles pecaram, vai que eles erraram. Quando a mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, sabe, o que ele fala? Ele fala sobre o refrão dessa música. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um conceito muito sério do conhecimento de Jó. Jó, porque só andava com Deus, ele achava que Deus tomava as coisas. Os amigos de Jó também pensavam assim. Os amigos de Jó também pensavam que Deus era um Deus punitivo. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo. Deus não amou o bonzinho, Deus não amou o regenerado, Deus não amou quem merecia. Deus amou o mundo e porque Ele amou, Ele deu. Deus não toma nada. Nós é que jogamos fora, muitas vezes. Nós é que não temos cuidado com aquilo que Deus nos dá. De qualquer maneira, bendito e adorado seja o nome do Senhor nosso Deus. Levanta o teu pão e o teu cálice. Eu consagro a ti, Senhor, esse pão e esse cálice, que seja verdadeira comida, que seja verdadeira bebida, em nome de Jesus. Porque Deus nos amou, Ele deu. Porque Jesus nos amou, Ele deu o seu corpo e deu o seu sangue. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Com essa alegria e essa certeza, comamos do pão, bebamos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que a paz de Cristo, o amor do Senhor, a bênção de Deus seja sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve em triunfo. Meu beijo para você que está me acompanhando aqui desde o começo. Alfredo Baiano, te amo. Marilda, um beijo, querida, orando a Deus pela tua vida. Receba a cura, essa labirintite não vai permanecer. Márcia, querida, Deus abençoe. Um beijo, Samuel, te amo. Vovô e vovó te amam. Maria Felizarda, do grupo Semeadores da Madrugada, um beijo, querida, Deus te abençoe. Carol, Cadinho, um beijo para vocês.
Deus abençoe. Rolima, um beijo, querida. Deus te abençoe. Priscila, João, crianças, Deus abençoe. Bispo Toninho, Bispo Eliana, lá de Araçariguama, um beijo. Deus abençoe vocês. Irmã Neuza, Deus abençoe, querida. Deus abençoe a tua casa. Receba do amor, da graça, da vitória de Deus. E como o Senhor estava em todo o tempo com Jó, Ele também está contigo. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai dizer: eu vou descer para falar com o meu servo, para falar com a minha serva, e eu vou mudar a sorte deles. Por isso creia, permaneça, seja fiel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor.